Boa noite. Vamos lá, então. E se semana que vem o pastor Dori, semana que vem não, mês que vem, dezembro, o pastor Dori chegasse aqui e falasse assim: gente, nós reunimos no PGL, é o Presbitério de Governo Local, a liderança da Igreja da Paz aqui em Boa Vista, os pastores, e nós decidimos que a partir de 2023 você só vai ter perdão de pecados se você confessar o seu pecado diretamente para o seu pastor. Não precisa ser o pastor Lima, mas precisa ser o pastor Dório, o pastor Gilvan. E se você quiser ir até Rorainópolis, você pode confessar para o pastor JB também. Será que vai ser uma boa decisão? Será que está certo? Não. Porque não é isso que a Bíblia diz que é preciso fazer para se alcançar perdão de pecados, certo? E você só sabe que isso está errado, que essa exigência é errada, porque você conhece a Bíblia. Se você não tiver a Bíblia para te mostrar o que é preciso para ter pecados perdoados, você vai acreditar. Porque o pastor é alguém que tecnicamente representa Deus aqui para a igreja, certo? Então, por isso que a Bíblia é importante, porque se você conhecer a Bíblia, você não vai acreditar em qualquer coisa que é falado aqui em cima. Você não vai cair em qualquer tipo de assunto ou qualquer tipo de doutrina e ensinamento que é passado aqui em cima. Por isso é muito importante que nós conheçamos a Bíblia. E eu quero trabalhar um pouquinho hoje com você sobre a história da igreja. Não a Igreja da Paz, não a igreja brasileira, mas da Igreja de Cristo. Nós vamos ver o que aconteceu e por que a reforma protestante ela é tão importante para a gente hoje. Apesar de que aconteceu há muito tempo atrás, ainda assim é um assunto atual e necessário. Eu vou começar lá no início da igreja. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi para o céu e Deus mandou o Espírito Santo. Então o Espírito Santo foi quem encorajou e fortaleceu a igreja para viver o que Jesus tinha ordenado. Que era ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, façam discípulos, batize-os. Então, a igreja, quando o Espírito Santo veio, foi totalmente empoderada, eles foram totalmente cheios e eles saíram espalhando o evangelho, expandindo o evangelho por todo mundo conhecido da época. E aí, só que o que acontecia? Ao mesmo tempo que o evangelho era pregado, que o evangelho era expandido, existia perseguição. E eu vou falar sobre essa perseguição, é a perseguição física, é um dos tipos de perseguição que existe contra a igreja. E é uma perseguição que ela é extremamente benéfica, ela é totalmente boa para a igreja, porque não fica na igreja qualquer pessoa. Não é qualquer um que vai continuar na igreja e vai congregar, mas são só pessoas que conheceram e que entenderam quem de fato Deus é. Então a igreja expandiu no momento em que se um cristão falasse publicamente, eu sou cristão, ele era preso e morto, ou ele tinha os seus bens levados, ou ele perdia a sua família, e mesmo assim, de forma estrondosa, a igreja cresceu e se espalhou. Só que o que aconteceu? Em 312 depois de Cristo, o Império Romano ainda dominava o mundo. O imperador Constantino, o chefe do império, ele se converte ao cristianismo. Ele tem algum tipo de experiência com Deus e ele decide que agora ele é cristão. Então, aquela religião que era desprezada, aquela religião que vivia protegida e escondida, agora, de repente, se tornou a religião popular do império. Todo mundo é cristão, todo mundo quer ser cristão, porque o imperador é cristão, então é legal ser cristão. É mais ou menos o que tem hoje. Todo mundo diz que é amigo de Jesus, todo mundo conhece a Deus e todo mundo quer saber de Deus. E isso se tornou... Então, isso fez com que o cristianismo se tornasse simplesmente uma religião popular com muitos adeptos e que não tinha o compromisso com as Escrituras, com a Bíblia. E aí, em 393 depois de Cristo, acontece o concílio de Hipona. O que eram concílios? Eram reuniões da igreja. E nesse concílio se determina quais são os livros sagrados, os livros considerados palavras de Deus, que é a Bíblia que nós temos hoje. Então, aqui a gente tem uma igreja
popular, uma igreja espalhada pelo mundo da época, e nós temos já a Bíblia. Só que o que aconteceu? Como o cristianismo era religião popular, era religião que todo mundo aderia e que todo mundo queria ter, então as pessoas tinham acesso à Bíblia, mas elas não tinham compromisso com a Bíblia. E, inclusive, as pessoas tiravam trechos isolados da Bíblia e montavam suas próprias doutrinas, começaram a surgir heresias. E a igreja, numa intenção muito boa, eles decidiram que a Bíblia, a partir de 600, essa decisão foi tomada 600 depois de Cristo, a Bíblia só poderia ser lida em latim. Ou seja, toda e qualquer linguagem da Bíblia deveria ser queimada. Eu pulei aqui, mas em 500 depois de Cristo já existia a versão da Bíblia em 500 idiomas. Seria como uma tradução da Bíblia para cada ano que existe cristianismo. Então, 500 depois de Cristo, 500 Bíblia traduzida para 500 idiomas. E aí, 100 anos depois, a igreja decide que eles vão acabar com a Bíblia nesses idiomas e só vai ficar o latim, só a igreja tendo acesso para evitar heresias. E aí, o que acontece? Em 600 depois de Cristo, então, eles determinam que todos os outros idiomas que tinham a Bíblia deveriam ser queimados e só a igreja deveria ter acesso. Isso começou com uma intenção muito boa, mas isso foi muito ruim para a igreja, porque homens maus se levantaram e começaram a determinar por eles mesmos o que era e o que não era a vontade de Deus, e o que era o que não era o que Deus queria. Por quê? Porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia, às Escrituras. E aí tem uma figura emblemática desse período, que é o Papa Gregório I. Ele instituiu algumas doutrinas que não são bíblicas, mas como a população não tinha acesso à Bíblia, eles não tinham como refutar. Algumas são a penitência. Se você quer se converter, ok, você vai ser salvo. Crê em Jesus, confesse Jesus, seja salvo. Mas se depois de crente você pecar, você tem que pagar pelo seu pecado. Como que você paga pelo seu pecado? Ou você se autoflagela, se machuca, se corta, ou você tem que fazer boas obras para compensar o seu pecado. É isso que a Bíblia diz? É assim que se confessa pecado? É assim que se recebe perdão de Deus? É assim que se paga pecados? Também a oração aos santos, o que eles diziam? A massa, todo mundo, todo homem é pecador, então não tem acesso a Deus. Como que se fala com Deus? Como se chega a Deus? Era através da oração aos santos. Então, aquelas pessoas que fizeram boas ações em vida, os apóstolos, essas pessoas que eram boas, elas são consideradas mais santas que as outras. Então, para a pessoa comum, ela não podia falar com Deus, ela deveria orar para um santo, e o santo iria interceder a Deus pela pessoa. Existe mais de um intercessor diante de Deus por nós na Bíblia? Quem é o único intercessor? Jesus. Mas as pessoas não sabiam disso, porque elas não tinham acesso à palavra. Também se tornou popular a ideia de adoração a relíquias. Então, eram símbolos da fé que a igreja, que os sacerdotes vendiam e diziam que era sagrado. Por exemplo, eles vendiam lascas da cruz de Cristo. Então, por 1000 anos, que foi o período que durou isso, as pessoas compravam pedaços da cruz de Cristo em todas as regiões do império. Então, era tanta madeira que quantas cruzes davam para se fazer? Mas as pessoas continuavam no engano porque elas não tinham acesso à verdade. Um povo sem acesso à verdade, um povo sem liberdade, é um povo escravo. E a igreja tornou as pessoas escravas. Não era mais uma religião, não era mais uma crença que libertava, era uma crença que dominava e que oprimia. Também a doutrina do purgatório, é bem conhecida essa crença, de que a pessoa morre e ela não vai nem para o céu nem para o inferno, ela fica no purgatório. Se as pessoas orarem muito daqui, a alma pode ser salva e levada para o céu. Se ninguém interceder por essa pessoa, ela vai para o inferno. Só que nós sabemos que a Bíblia diz que cabe ao homem morrer somente uma vez, depois disso é juízo eterno ou salvação eterna. Mas as pessoas não tinham acesso a isso. Também a doutrina de confissão, que é basicamente o exemplo que eu dei no início. As pessoas tinham que procurar a igreja e confessar os seus pecados para a igreja, porque a igreja tinha autorização de Deus para perdoar pecados. Não existia simplesmente confessar o seu pecado, as pessoas tinham que procurar a igreja. E nós sabemos que isso não é bíblico. Também, a ideia de indulgências. Agora, para ter seu pecado perdoado, você não precisa se bater ou fazer boas obras. Você pode simplesmente pagar a igreja e você está perdoado.
você pode pagar para ter um pedaço do céu. Já ouviu hoje pastores pregando que se você der um dízimo muito bom, se você der uma oferta muito boa, você vai garantir muita coisa na sua vida? Prosperidade? A mesma ideia. Então, eles cobravam, e enquanto isso acontecia, a igreja ia enricando, enricando, enricando. Hoje, nós vemos essa riqueza toda até hoje, lá no Vaticano. E os irmãos, os crentes, eles tinham que simplesmente ir dando todos os seus bens para alcançar qualquer tipo de salvação que a igreja pudesse liberar para eles. E, por fim, a excomunhão. A igreja tinha o poder de dizer, você é salvo, você não é salvo. Então, se você desagradasse a igreja dizia, você está eternamente condenado porque você está expulso da igreja. É a igreja que determina quem é salvo? É a igreja que salva ou não os pecadores? Não é a igreja. E isso durou por 1000 anos. Por 1000 anos as pessoas foram enganadas, por 1000 anos as pessoas foram oprimidas, e por 1000 anos as pessoas foram escravizadas por aqueles que deveriam representar Deus, por aqueles que deveriam apresentar a vida e salvação. Essas pessoas sofreram na mão dessas pessoas. Tudo isso porque elas não tinham acesso às Escrituras, porque elas não tinham acesso à Bíblia. E, infelizmente, hoje nós temos acesso a essa Escritura, nós temos acesso a essa palavra, e nós desprezamos essa palavra. Nós ficamos suscetíveis a qualquer tipo de ensinamento que existe, porque nós temos a Bíblia, mas nós não lemos a Bíblia. Isso é muito triste, considerando que nós vivemos num país livre, no país que nós podemos ter uma Bíblia, no país que nós podemos congregar e nós podemos fazer tudo em relação ao cristianismo. Então, nesse período, durante esses 1000 anos, a partir de 600 depois de Cristo, a igreja fica nesse período, que é até conhecido como Idade das Trevas. A igreja domina a economia, a igreja domina a política, existe corrupção dentro da igreja e existe só a igreja. Então, como que pode existir salvação? Quem que pode interferir em favor dos irmãos que não tinham acesso ao conhecimento, que não tinham acesso à verdade? Aparentemente está tudo perdido, porque a igreja domina. Só que Deus, ele levanta no meio da igreja pessoas que decidiram, que entenderam a verdade, e essas pessoas, elas com descontentamento, elas começam a trabalhar e a mostrar a hipocrisia da igreja. E esses são os reformadores. Eram sacerdotes que eles não tinham intenção de separar a igreja, como a gente vai ver na história, que acaba existindo essa separação, mas eles queriam trazer a igreja de volta para o eixo, trazer a igreja de volta para a Bíblia. Então, essas pessoas eram sacerdotes que tinham acesso à palavra em latim, e eles queriam trazer a Bíblia e torná-la conhecida para todo mundo. E nós vamos ver isso agora. O primeiro reformador que eu vou mencionar é John Wycliffe. Ele é conhecido como a estrela da manhã da Reforma Protestante, porque muito antes de Lutero se levantar e falar, ele foi alguém que percebeu os erros da igreja e ele começou a falar contra os abusos da igreja. Ele foi o primeiro que traduziu a Bíblia do latim para o inglês, ele vivia na Inglaterra, e os seguidores deles, de John Wycliffe, eles andavam pelas cidades da Inglaterra lendo a Bíblia em voz alta para as pessoas, porque as pessoas não sabiam ler. Então, ele fez esse trabalho fantástico de despertar nas pessoas o interesse e o conhecimento pela Escritura. Só que uma página da Bíblia, ela custava 1 mês de salário. Então, para se ter uma porção pequena das Escrituras, as pessoas que tinham que trabalhar muito, e ainda assim as pessoas se esforçavam e compravam, porque elas estavam sedentas pela palavra. E o que ele fez foi considerado tão errado, o que Wycliffe fez foi considerado tão horrível para a igreja, que 30 anos depois que ele morreu, a igreja desenterrou seus ossos, queimou e jogou as cinzas no rio. Porque como que ele ousa querer que todo mundo tenha acesso à palavra? Como que ele ousa querer que as pessoas tenham acesso à Bíblia? Então, isso foi algo que a igreja se levantou contra, e não era isso que esses reformadores queriam. Eles queriam que todos tivessem acesso. Também, outra figura emblemática da reforma foi John Huss. Ele também era um sacerdote, também era o líder da Igreja Católica, e ele decidiu se levantar e falar contra a imoralidade sexual e contra os abusos que a igreja cometia. Mas a igreja não aceitou, e a igreja começou a persegui-lo
e a atacá-lo porque ele estava se levantando e ele estava apontando esses erros da igreja. E aí, em determinado ponto da história, ele morre em 1415, ele foi levado para ser morto pela igreja, ele ia ser queimado vivo. E quando ele estava sendo levado para ser morto, ele fala essa frase: assarás o ganso, mas daqui 100 anos Deus levantará um cisne que vocês não poderão queimar. A ideia do ganso é que ele faz um trocadilho com o nome dele, porque ganso é Gus em inglês, que tem a pronúncia próxima a Hus, que é o sobrenome dele. Então, o Hus e Gus, então ele diz, assarás o ganso, ele estava falando dele, mas daqui 100 anos Deus levantará um cisne que não poderão queimar. E ele errou por 2 anos, porque 102 anos depois, Lutero pregou as 95 teses na igreja de Wittenberg. Então, quem foi Lutero? Lutero também era um sacerdote, é que ele era um monge, e ele dedicava sua vida a fazer o que os monges fazem, vocês sabem, se isolar, ler as escrituras. Só que ainda assim ele não estava contente com a situação dele, porque ele sabia que ele era pecador, ele era sincero diante de Deus e ele sabia do seu estado de pecado. Até que um dia, lendo Romanos, ele entendeu que a salvação ela não era pelo quanto se pagava a igreja, não era por quantas obras se fazia, mas era pela graça de Deus através da fé. E aí, então ele se levantou, ele redigiu esse documento, que são as 95 teses, são um documento com 95 afirmações, criticando e mostrando e apontando os erros da igreja. E ele também foi totalmente perseguido e atacado pela igreja porque ele mostrou e apontou os erros da igreja. Aqui com Lutero nós temos o que é oficialmente o início da Reforma Protestante. Quando as pessoas começaram a se levantar e falar, a igreja está errando, a igreja está pecando, nós não podemos conviver com isso. Também nós vamos ver Calvino, João Calvino, já é o nome mais próximo, a gente vê muito falar sobre calvinismo. Ele era um francês que foi altamente influenciado por Lutero, e ele sofreu perseguição na França da igreja, e por isso ele se mudou para a Suíça. Na Suíça ele começou a estudar, a ler e trabalhar em cima dos ensinamentos das teses de Lutero. E como resposta ao que ele tinha entendido da Bíblia, ele começou a trabalhar com a população, entendendo que todo homem tem dignidade em si, porque todo homem é feito à imagem de Deus. Então, ele fundou escola para as mulheres, ele começou a falar sobre saneamento básico, sobre que precisa existir higiene e essas coisas que nós sabemos sobre saneamento. João Calvino liderou e enviou missionários para o mundo inteiro, claro, não foi só ele, outras pessoas, mas especificamente aqui, porque eles entendiam que a missão que Deus deu era para que todos conhecessem a Deus. Inclusive, João Calvino enviou equipes de missionários aqui para o Brasil, mas houveram algumas coisas, depois você lê a história. E até hoje, a Suíça ela é um país rico, um país próspero, como resultado da reforma que eles viveram lá. Você conhece a Suíça, você já ouviu falar da Suíça. E é interessante que até hoje, onde o evangelho não chegou, as pessoas vivem de forma muito mais miserável e muito mais triste do que em nações que o evangelho chegou. Existem povos na Índia, já fica o convite para a conferência de missões, existem povos na Índia que eles se banham em rios totalmente poluídos, porque eles acham que eles têm que agradar o Deus deles. E eles correm risco de pegar doenças, eles vivem na pobreza porque eles acreditam que, de alguma forma, eles têm que pagar, eles têm que agradar o Deus deles. Quando nós sabemos, quando nós temos a verdade de que Deus não espera nada além do nosso coração. Então, a reforma trouxe essa consciência para as pessoas, a reforma trouxe esse entendimento. E aí também, mais para frente, nós vamos ter Tyndale, é um outro reformador. Ele, quando ele viveu, já tinha a máquina de imprensa. Então, ele imprimiu e distribuiu Bíblias para todo mundo. Imprimiu a Bíblia em inglês. A partir daqui, então, a Bíblia se torna o livro mais imprimido do mundo, mais impresso do mundo, por causa de Tyndale e de todo o trabalho que foi continuado através dele. Mas o que acontece? Todos esses homens, eles foram perseguidos e mortos pela igreja porque eles acreditavam que a Bíblia tinha que ser para todos. Esses homens, eles perderam suas vidas, perderam seus bens, perderam sua família,
porque eles acreditavam que não devia ser só um grupo que deveria ter as Escrituras. Eles traduziram a Bíblia em troca, eles perderam a vida para ter a Bíblia, não somente para eles, porque eles falavam latim, eles estavam bem. Mas eles achavam que os outros também deveriam ter, e por isso eles estavam dispostos a entregar tudo. E hoje nós temos a Bíblia toda, nós temos a Bíblia na nossa língua, nós temos a Bíblia disponível para nós, e nós não lemos a Bíblia, nós não conhecemos o Deus das Escrituras por pura preguiça. Porque nós achamos que dá muito trabalho, porque nós não temos tempo, porque simplesmente não vale nada. Tá aí, deixa aí. E nós precisamos entender a relevância que as Escrituras têm. Porque nós temos ela porque homens derramaram o seu sangue para que ela chegasse até nós hoje. E aí eu quero trabalhar com você, nesses 15 minutos, um pouquinho sobre as solas. As solas são como um resumo das 95 teses, são os pontos principais que a igreja precisa ter e entender para entender como que Lutero lutou contra a igreja e como que Lutero acreditou e falou. Então, nós vamos ver aqui. Só a Deus glória, só lhe deu glória. A único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Essa é a primeira sola. É muito interessante porque Judas, o apóstolo Judas, quando ele escreve essa epístola, você vai ler lá no início da epístola que ele diz assim: eu estava preparando o material para enviar para você, para o público que ia receber essa epístola, e ele fala assim, mas chegaram algumas informações para mim e eu tive que correr e escrever essa minha epístola, essa mini carta, só para ajustar algumas coisas com vocês. Você vai ver que a epístola de Judas é uma página só, bem pequenininho. Mas mesmo na correria, mesmo num documento que foi escrito às pressas, ele separa um tempo para dar glória a Deus, para dizer Deus seja glorificado. Então a glória não era para a igreja, a glória, a riqueza, o poder, a soberania não era para homens, não era para uma instituição. Mas a glória ela deve ser dada só a Deus, amém? Próximo, por favor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É muito bonito, todo mundo conhece esse versículo, né? A gente sabe falar, a gente sabe cantar, mas a igreja, as pessoas que acreditavam em Deus, que tinham uma crença sincera em Deus, elas não conheciam, porque foi tirado delas as Escrituras. E glória a Deus pela vida desses homens que restauraram isso. Próximo, por favor. Sola fide, somente a fé. Romanos, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Isso é muito interessante. Quando o autor estava escrevendo isso aqui, essa ideia, o justo viverá pela fé, é uma menção direta a Abacuque, um dos profetas menores. E a ideia de o justo viverá pela fé é a ideia de que o justo ele se agarra nessa fé como a única fonte de vida, como a única forma de encontrar salvação para si. E ele fala assim, o meu professor de Abacuque, ele falou assim, é a ideia de que alguém cai no oceano e a pessoa está totalmente perdida por causa da imensidão do oceano, ela vai morrer, mas alguém vai e joga uma boia. E a pessoa se agarra nessa boia até que o resgate chegue, porque a única forma de que ela consiga ficar viva é se ela segurar nessa boia e agarrar nessa boia. É assim que tem que ser. O justo, ele vive pela fé, ele se agarra na fé e a sua vida está baseada na sua fé, no que ele crê. Não no que ele faz, não no que ele pode receber de alguém, mas na fé que ele tem em Deus. Essa fé é o que sustenta. E isso é muito interessante, porque isso aqui é Deus falando com o profeta Abacuque, no capítulo 1. Ele está profetizando contra Israel, falando da Babilônia, e ele está falando assim, vai acontecer uma desgraça, eu vou acabar com Israel, porque vocês estão pecando, mas o justo viverá pela fé. Isso é uma ideia de Antigo Testamento. Normalmente a gente associa a Novo Testamento ideias assim mais, não muito físicas, mas isso é Antigo Testamento.
E no capítulo 3 de Abacuque, o profeta responde à mensagem de Deus dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e mais alguma coisa, eu ainda assim vou confiar no Senhor. Ele faz essa declaração. E aí o que ele está falando? Israel vivia de agronomia. Se as colheitas não iam bem, a economia do país não ia bem. Se as colheitas passassem gafanhotos e atacassem a plantação, eles ficavam em crise, quebrava a economia. E o que o profeta está dizendo é: ainda que a economia do meu país quebre, eu vou me alegrar no Senhor. O equivalente hoje seria dizer: ainda que o meu país fique como a Venezuela ficou, quebrada, sem nada, eu vou me alegrar no Senhor. Porque, como Deus disse, o justo viverá pela fé. Então, é olhando para Deus e se agarrando nessa crença de quem Deus é que a gente vive. Amém? Próximo, por favor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, é porque nós cremos que nós somos salvos. É porque nós cremos que nós temos essa esperança. Não pelo quanto a igreja pode, não pelo quanto nós podemos dar para a igreja, não por quantas boas obras nós podemos fazer, mas porque nós cremos em Deus. É aí que está a nossa esperança, na glória de Deus. Próximo, por favor. Sola gratia, só a graça. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, a gente vê que a Igreja Católica dizia: pague e você tem espaço para você no céu. Pague e os seus pecados vão ser perdoados. Faça boas obras e aí você alcança o favor de Deus. Mas o que nós vemos em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve para a igreja da Galácia, não é mediante a lei, não é mediante o que se faz, mas é pela graça de Deus que é estendida a nós que nós podemos ser salvos, amém? E é isso que Lutero está falando. Também a ideia é o seguinte: a fé é o que eu faço por Deus. A ideia não de obras, mas de eu creio em Deus, e a graça é como Deus retribui a minha fé. Então, eu tenho fé e Deus tem graça. E pela graça dele, ele aceita a minha fé e eu sou salvo. Amém? Próximo, por favor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, a graça de Deus é o que salva, mas essa graça que salva é a graça que educa. Salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensato, justo e piedosamente. Então, isso serve para a igreja que está recebendo, mas servia também para a igreja, que eu digo, para o povo que estava recebendo essas verdades, e para a igreja, para os sacerdotes. Porque se essa graça não tem poder para me educar, para viver sensata, justa e piedosamente, então essa graça não tem poder para me salvar. É uma graça que salva e uma graça que educa, que vai me livrar do inferno, mas vai me mostrar de que forma eu devo viver para agradar a Deus. E, de novo, nós já entendemos que não é por obras, amém? Mas se eu sou salvo, a minha fé é expressada em obras. Dessa forma de viver piedosamente. E aí a gente vai para solos Cristo, só Cristo. Em 1 Coríntios, Paulo está escrevendo para Corinto, e antes desse versículo ele tem uma lista de pecados que as pessoas cometiam, e ele termina: tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo no Espírito do nosso Deus. Então a justificação ela só acontece por meio de Cristo. Não é a igreja que salva. Não é a igreja que tem poder de dizer é ou não é Cristo. É salvação em Cristo, somente em Cristo. Próximo, por favor. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Aqui, esse contexto de Gálatas, Paulo está escrevendo para a igreja da Galácia,
E nessa igreja era uma igreja numa região gentílica, numa região de não-judeus, mas que tinham muitos judeus nessa igreja. E os judeus queriam impor para os gentios a mesma coisa que foi imposta para eles antes. Que os gentios só iam ser salvos se eles praticassem a lei, se eles cumprissem a lei. E o apóstolo Paulo está dizendo, não, vocês são justificados em Cristo Jesus e não por obras da lei. Vocês não são reféns, vocês não precisam estar submetidos à lei. É em Cristo Jesus, só Cristo. Próximo, por favor. Sola Escritura, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, é só a Escritura, o nosso manual, a verdade absoluta é a palavra de Deus. Nem a mais, nem a menos, só a palavra. Próximo, por favor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de quem fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, é toda a Escritura, não é o Novo Testamento, não são as epístolas paulinas, é toda a Escritura. E toda a Escritura para a igreja primitiva era o Antigo Testamento, porque nós vimos que a Bíblia, selecionada como palavra de Deus, foi só em 393 depois de Cristo. Aqui ele está escrevendo, Paulo ainda está vivo, é antes de 68 depois de Cristo. Então, a Escritura que era útil para a igreja primitiva era o Antigo Testamento. E se esse texto era útil para a igreja primitiva, então esse texto é útil para a gente hoje, amém? Então, a Bíblia é essa verdade, as Escrituras de Deus são essa verdade. E aí, isso parece muito simples, parece um assunto básico. Só que nós sabemos que isso é básico, nós sabemos que isso é base de fé, porque nós temos a Bíblia. E se nós não tivéssemos a Escritura, se nós não tivéssemos a palavra, nós não saberíamos isso, e foi o que aconteceu. Mas glória a Deus, porque Ele levantou homens, Ele levantou pessoas que estavam dispostas a pagar com a sua vida, para que essa palavra não ficasse mais retida só aos sacerdotes. Amém? E hoje também existem muitos... Hoje já não é parte da instituição, mas hoje, infelizmente, existe muita ignorância e nós estamos muito suscetíveis a muitos erros porque nós não procuramos conhecer, mesmo tendo a Bíblia à nossa disposição. Graças a Deus que você está numa igreja que valoriza as Escrituras, que valoriza a Bíblia. Eu trouxe isso aqui para você ver. Esse aqui é um comentário do Antigo Testamento, interpretado versículo por versículo, de Champlin, um dos grandes comentaristas da Bíblia. E aqui só tem Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. São só os 4 primeiros livros. E esse material aqui está disponível na igreja para os pastores lerem, para os pastores estudarem. Então, o seu pastor, a sua liderança, ele está preocupado em trazer para você a verdade do que Deus quer e a verdade de quem Deus é. Então, uma igreja seria de preocupar se na sua igreja o seu pastor não quisesse que você tivesse acesso às Escrituras. Porque isso é sinal de manipulação, a ignorância. Ela é usada para manipulação. Mas aqui nós temos a oportunidade pelos pastores de que você aprenda, que você conheça. Você não vive uma fé baseada no domingo. E aqui o pastor cumpre a responsabilidade dele de ensinar de acordo com as Escrituras, mas você tem a responsabilidade também de não depender só do seu pastor no domingo. Você precisa conhecer. E se a igreja fechar e se proibirem, se censurarem a igreja, e você não puder mais ouvir o seu pastor pregar no domingo, como que vai ficar a sua fé? Será que ela vai ser alimentada porque você tem o hábito, você tem o costume de conhecer as Escrituras, de ler as Escrituras? Ou será que se você não puder mais assistir o seu pastor, então acabou porque era isso que te sustentava? Isso é muito sério, nós precisamos entender. E no início eu falei sobre um tipo de perseguição benéfico, que é a perseguição física. Mas nós estamos enfrentando, a Igreja de Cristo, ela sempre está passando por perseguição. Outro problema, outra perseguição que nós temos é a perseguição ideológica. Essa perseguição ela é extremamente maléfica para a igreja. Porque não é uma perseguição que te impede de chegar nos lugares. Não é uma perseguição que te impede de vir para o Tadel. Não é uma perseguição que não te deixa discipular. Mas é uma perseguição sutil. São ideologias sutis que parecem até verdades, mas que, na verdade, são mentiras e são usadas pelo inimigo para nos tirar do foco. Quer um exemplo? Deus é amor. Amém?
Deus ama todo mundo. Então, porque Deus te ama, você pode viver do jeito que você quiser, fazendo o que você quiser, porque Ele te ama. Amém? Não. Ou Deus quer salvar todo mundo. Amém? Deus não quer que ninguém se perca, ninguém vá para o inferno. Então, no final dos tempos, todo mundo vai ser salvo, independente da vida que viveu, nem precisa pedir perdão, vai ser todo mundo salvo. Porque Jesus quer salvar todo mundo. Amém? Não. Então, esse é o perigo que nós enfrentamos hoje como igreja, uma perseguição ideológica, uma perseguição de ideias, de verdades distorcidas. Se nós não conhecermos as Escrituras, se nós não conhecermos a Bíblia, nós vamos ser enredados por ela. Porque, aparentemente, está tudo livre, está tudo solto, está tudo muito bom, você vai, você vem, você faz o que você quer. Mas não é exigido de você um compromisso, a não ser que você decida que você quer se comprometer com as Escrituras. E eu quero lembrar que pessoas deram a sua vida, pessoas derramaram sangue, pessoas foram queimadas vivas para que essa palavra chegasse para nós hoje. Como que nós estamos vivendo? Será que nós temos atribuído o devido valor para as Escrituras? Será que nós temos lido, nós temos estado comprometidos com Deus das Escrituras? Porque Deus, Ele se revela através da sua palavra. É a Bíblia que é a verdade, a Bíblia expressa o caráter de Deus. Se você não conhece as Escrituras, você não conhece a Deus. E por mais que você venha na igreja todo domingo, por enquanto, se você não conhecer a Deus, se você não crescer em conhecimento de Deus, essa liturgia vai parar de fazer sentido para você com o tempo. Você não vai ter motivo para vir na igreja, você não vai ter motivo para cantar louvores, porque você não conhece a Deus e isso não vai mais ter sentido. Então, a sua garantia de salvação é que você conheça Deus. Porque o papai até mencionou hoje de manhã aquele texto que as pessoas vão chegar diante de Deus e vão falar: Deus, mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagres. E Deus vai falar: eu não vos conheço. Deus não se revela através de conhecimento, Deus se revela através de relacionamento. Então, você lê as Escrituras e o próprio Deus revela elas para você e traz o entendimento para você. Você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer o Deus que você serve. Porque senão o céu não vai fazer sentido. Não adianta você querer ir para o céu se aqui você não adora, se aqui você não se relaciona com Deus. Você vai fazer o quê no céu? Então, não é uma mensagem para acusar você e dizer você é um pecador, mas é para dizer: nós temos oportunidade hoje de renovar com Deus a nossa decisão de conhecer a Deus através das suas Escrituras. Amém? Vamos ficar em pé? Passei um pouco do horário, perdão, gente. Vamos orar. Deus, obrigado porque você levantou pessoas que estiveram dispostas a dar sua vida para que essa Escritura chegasse para a gente. Obrigado porque no meio de uma instituição que estava longe do Senhor, você levantou pessoas que clamaram, que falaram: nós queremos entregar, se for preciso, a nossa vida para que essa palavra chegue para todos. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos dê graça para que nós amemos a sua palavra, que nós nos comprometamos em conhecer o Senhor através das Escrituras, que nós possamos entender quem você é, que nós possamos fazer com que essa palavra permaneça pura, para que as próximas gerações conheçam o Senhor através dela. Em nome de Jesus. Amém.